nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você faz uma colocação que me faz entender que tanto o espiritismo como os espíritas têm uma responsabilidade muito grande nesse concerto global. Será que nós estamos sendo chamados a honrar o nome do Consolador? Será que estamos sendo chamados a consolar os aflitos e os sobrecarregados? O espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, Geraldo? É exatamente isso, Sidney, porque o Chico dizia para nós, e todos nós sabemos que, como o Chico Xavier não teve um exemplo tão reto, uma vida de completa renúncia pela causa do Evangelho Redivivo, uma vida de completa dedicação à mediunidade consoladora com Jesus e o Espiritismo, e também uma vida com uma humanidade extraordinariamente valorosa, atendendo os aflitos e sobrecarregados que o procuravam, tanto do ponto de vista espiritual, social, emocional e até mesmo físico. Todos esses sobrecarregados e aflitos eram bem recebidos por Chico Xavier. A sua casa, os centros espíritas por onde ele passou, todos tinham porta aberta. Ele recebia todos com muito carinho. Quantas milhares de famílias foram consoladas pelas suas palavras, pelas suas mensagens, pelos seus esclarecimentos, pelas suas entrevistas, pelo seu carinho. Então, Chico era uma pessoa que ia para a periferia, que ele buscava onde estava o sofrimento para fazer minorar aquela dor. Então, nós temos que nos mirar neste exemplo de Chico Xavier. E certa vez ele me afirmou: Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Olha só. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Geraldo, em 2011, se não me engano, em parceria com a doutora Marlene Nobre, você lançou um trabalho muito importante que se chamou Não Será em 2012. O que você quis dizer com esse trabalho, Geraldo? O trabalho, como você disse, é conjunto. Era meu e da doutora Marlene Nobre, de saudosa memória. Ela que dirigiu durante décadas a Folha Espírita de São Paulo, o Grupo Espírita Cair Barchutel, também da capital paulista, a creche, também sob a responsabilidade do grupo, ela que foi fundadora das associações médico-espíritas do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Brasil e até do exterior, levando, através dos congressos de medicina e espiritualidade no mundo inteiro, a palavra do Espiritismo e a mensagem de André Luiz, através de Chico Xavier, inspirando os médicos e as associações de médicos e psicólogos espíritas a estudarem esta obra. Então, a doutora Marlene, para nós, foi uma referência de grande relevância. E, na época, ela nos procurou um pouco antes disso, Sidney, era por volta de 2009. Nós nos aproximávamos, naquela ocasião, do centenário de Chico Xavier em 2010. Ele que havia nascido em 2 de abril de 1910. E ela, ficando lá aqui na minha casa em Belo Horizonte, de uma noite, ela falou comigo: Geraldinho, nós somos repositório
de tantas revelações, de tantas conversas iluminadas com Chico Xavier, e nós guardamos essas conversas para nós. Mais recentemente, tanto o Dr. Bezerra quanto o Cair Barchutel me chamaram a atenção e falaram comigo: Marlene, isso não lhes pertence. O Chico revelou muita coisa a vocês que conviviam com ele na intimidade de Pedro Leopoldo e Uberaba para uma finalidade. Chegou a hora da revelação, chegou a hora de vocês botarem a boca no trombone, porque o mundo passará por grandes transformações. E aí ela me pediu, você principalmente, Geraldinho, que conversava longas horas com ele nas madrugadas, e você tem essa responsabilidade de revelar o que ouviu. Então ela me convenceu a revelar, porque até então, quem era eu? Um jovem que não, com 20 e poucos anos ia falar o quê, não é? E ela me convenceu que isso tinha que se tornar público, como de fato foi tornado. Inicialmente, em 2010, começaram entrevistas que ela fez publicar na Folha Espírita de São Paulo, entrevistas mensais. Essas entrevistas reunidas formaram em agosto, no dia 5 de agosto de 2011, no livro Não Será em 2012, porque naquela ocasião falava-se que os maias haviam previsto o fim da Terra no dia 21 de dezembro de 2012. E a nossa intenção com esse título foi dizer que não havia fim de Terra, coisa alguma, que nós não iríamos passar pela destruição prevista pelos maias, mas que, ao contrário, nós estávamos num processo de transição planetária. Que este processo de transição planetária tinha as suas etapas, os seus degraus. E estávamos vivendo ainda o último degrau do velho mundo, que é esse período de 50 anos da data limite, segundo Chico Xavier. Agora, só voltando uma pergunta atrás, Sidney, que você fez menção aí que os espíritos não marcam data, é um engano afirmar isto, porque esta frase ela pode ser retirada da obra de Kardec fora do contexto geral em que Kardec a colocou. E nós temos, para entender a situação, nós temos que estudar todo o capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, que é o título do último livro que Allan Kardec lançou no dia 6 de janeiro de 1868, um ano e pouco antes de desencarnar, no qual ele insere de sua própria autoria a teoria da presciência, que é a mediunidade de profecia. E lá ele coloca claramente os pontos, as prerrogativas ou os pré-requisitos necessários para que o médium ou o espírito tenham, sim, a condição de vislumbrar o futuro, não é? E entre essas condições, que são duas, mas que na realidade se resumem a uma só, porque uma está diretamente associada à outra, ele claramente coloca que tanto o médium quanto o espírito comunicante, para revelarem o passado, eles têm que estar suficientemente desmaterializados. Ou, por outra, eles têm que estar devidamente espiritualizados o suficiente para enxergarem mais além. Tal como o homem, segundo Kardec, que sobe no alto da montanha e é capaz de vislumbrar todo o horizonte em torno. Às vezes, centenas de quilômetros em volta do alto da montanha, enquanto aquele homem que está no pé da montanha, no vale, na rua da cidade, ele só enxerga as casas próximas, não é? É certo. E o próprio Kardec diz assim, aquele homem que está no alto da montanha é capaz de ver
que a carruagem que segue por uma estrada, ao virar a curva, cairá num buraco, porque ele está vendo o buraco, não é lá do alto. E quem está na carruagem não está vendo. Então, ele pode, sim, mandar um aviso espiritual para que a carruagem mude de rota. De rota. Então, a mediunidade do futuro, de profecia, de revelação do futuro, segundo Allan Kardec, ela vem, sim, sempre escolhem os espíritos superiores, ou seja, não são os médiuns que se candidatam a ter essa missão ou essa tarefa. É o contrário, os espíritos superiores que escolhem o médium e o espírito comunicante preparado para tal. E eu pergunto a vocês, Chico Xavier encontrava-se preparado para tal? Tem que responder isso? Não precisa responder. Emmanuel estava preparado para tal? Claro, não é? E depois o Kardec ainda continua dizendo o seguinte, que essa mediunidade vem sempre com um fim útil. E ela vem sempre nas vésperas das grandes transformações, nas vésperas das grandes guerras, das grandes revoluções sociais, ou nas vésperas das convulsões políticas, sociais, econômicas, das grandes comoções físicas do planeta, como terremotos, como maremotos, que hoje chamamos de tsunamis, enchentes, vulcões, e também vem antes das chamadas, só que ele não usou o nome pandemia, ele usou o nome epidemia, né? Das grandes epidemias. Ou seja, o que é a pandemia? É uma epidemia global. Sim, sim. Então, nas vésperas, sempre vem a revelação do futuro e, naturalmente, estabelecendo rumo para a humanidade. Para colocarmos as barbas de molho, né? Haroldo, eu tenho 1000 perguntas para fazer para você, mas uma que está fora do nosso protocolo, e depois que você falou da doutora Marlene, eu me lembrei que ela era ferrenha defensora da ideia de que Chico Xavier era Allan Kardec de volta. Eu vou respeitar se você não quiser responder essa pergunta. A doutora Marlene defendia a ideia. No final da vida, Richard Simonetti aderiu a essa ideia. Você gostaria de falar a respeito ou não quer tocar no assunto? Olha, eu vou dizer resumidamente que não tenho dúvida nenhuma, porque eu ouvi do próprio Chico Xavier em 1992, em março, se não me engano, no dia 22 de março, que ele era, de fato, a reencarnação de Kardec. Então, ele assumiu esse fato para nós todos que convivíamos com ele a partir do lançamento do livro Kardec Prossegue, do nosso companheiro e confrade, amigo, Adelino da Silveira, aí da cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto. E esse livro, inclusive, foi todo ele revisado pelo próprio Chico. E foi o primeiro livro que assumiu de público a tese de que Chico era a reencarnação de Kardec. Mas não foi a primeira vez que o movimento espírita aventou essa hipótese. 20 anos antes, o nosso querido amigo aqui de Belo Horizonte, ele era natural de Sergipe, mas residia em Belo Horizonte desde 1947, grande expositor, escritor e palestrante espírita, que era diretor da União Espírita Mineira, Martins Peralva. Ah, nossa! Grande figura. Eu passei lendo Martins Peralva. Pois é. Eu considero meu pai espiritual, sabe? Que eu conheci também em 1981, em fevereiro.
E Peralva tinha convicção absoluta que Chico era Kardec. Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, a partir de 1962, era também convicta de que o Chico era Kardec. Em 1972, Peralva escreveu um artigo sobre isso. Ele ia publicar no Jornal Oficial da União Espírita Mineira. E aí recebeu, à meia-noite, um telefone do Chico, telefonema. E o Chico falou com ele assim: Peralva, meu nego, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. Olha só, ninguém sabia. Só Peralva e Dona Neném sabiam do artigo. E o Chico já sabia lá em Uberaba. Tire este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. O espírito de Emmanuel está aqui ao meu lado. Está dizendo que o assunto virá mais tarde. Se você publica isto agora, vai criar uma confusão, porque nós estamos à plena tarefa. Olha só como ele fala, nós estamos à plena tarefa. Ou seja, Kardec e ele, não é? Kardec reencarnado nele, estão ainda na tarefa, não completaram a tarefa. Então não era conveniente trazer o assunto à baila. Mas ele fala com Peralva, o assunto virá mais tarde. Né? E o Peralva falava conosco, com que delicadeza. Dito para o Peralva, Kardec, ele não falou isso. Ele falou, o espírito de Emmanuel está dizendo que o assunto virá mais tarde. Então, eu, como jovem da Mocidade Espírita Precursor, da União Espírita Mineira, não aceitava a tese. Meus familiares, todos de Pedro Leopoldo, São Paulo, aí de Bauru, todo mundo achava que sim. Né? E falavam comigo que o Chico era Kardec. Eu ficava assim, mas na minha cabeça eram personalidades diferentes. Né? Um dia eu cheguei para ele e disse assim, Chico, posso te fazer uma pergunta? É isso que eu queria saber. No contato íntimo com ele, você sentia essa diferença de personalidade ou aquela braveza lá dos 24 anos já mostrava um pouco da personalidade de Kardec? A partir de 1984, que eu me tornei mais íntimo do Chico, né? Então, eu passei a me hospedar com ele. Então, eu passei a vê-lo não como uma pessoa que se encontra na rua ou nas tarefas do centro, mas uma personalidade de dentro de casa, familiar. E aí eu vi que o homem era aquele comandante em chefe, né? Porque todo o movimento espírita ia lá beijar a mão dele. Tudo, ele sabia de tudo. Sabia da vida de todos os médiuns, sabia dos livros de todos os médiuns, sabia dos livros de todos os escritores espíritas encarnados, acompanhava o movimento da unificação, das federações, das alianças, todos os periódicos de jornais espíritas, ele sabia de tudo. E todo mundo ia lá beijar a mão dele. E todo mundo, de certa forma, se ajoelhava em espírito diante dele. Ninguém se engraçava com ele, não. Não é? Porque se a pessoa se engraçasse com ele, estava na rua. Ele não tinha... Era bravo assim na intimidade? Não tinha meia conversa. Ele não ligava, por exemplo, ele não se importava quando os ataques eram pessoais. Mas quando a doutrina espírita estava em jogo, meu filho, o Chico subia nas tamancas. E não tinha essa história, não. Ele cortava, como cortou médiuns famosos aí, ficou sem receber mais de 20 anos, não aceitava receber. Eu sei disso e eu fico sensibilizado com a sua descrição, né? Sem citar nomes. Geraldo. Mas aí eu acabei que não contei o meu caso. Aí eu virei para ele e falei assim, Chico, posso te fazer uma pergunta? Ele fez assim. Ele fez assim, olhando por cima dos óculos, e aí eu já tremia todo. Né? O senhor pode me dizer
onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Eu perguntei. Aí ele deu aquela gargalhada assim para trás, né? Aquela gargalhada gostosa. Pensou um pouco e falou comigo assim: pode-se dizer, Geraldinho, que ele anda trabalhando muito. Olha só o jeito. Mas eu não fiquei satisfeito. Quando surgiu o livro do Adelino, Kardec Prossegue, que eu citei há pouco... E passou pelas mãos dele, né? O Adelino conta isso. Você pode entrevistar o Adelino. Não, eu li a obra e ele fala que submeteu ao crivo do Chico antes de publicá-la, né? Ele escreveu vários livros biográficos do Chico, né? Todos eles o Chico fazia revisão, inclusive com a letrinha dele. E eu recebo o livro em casa, aqui em Belo Horizonte, autografado pelo Chico. Eu falei assim, puxa vida, agora o homem está assumindo que né? Então eu falei assim, a próxima vez que eu for ao Uberaba, eu vou perguntar a ele. Eu recebi o livro no final de janeiro de 92. Em março, 2 meses depois, eu fui ao Uberaba. E almoçando com ele e Eliana, somente nós 3. Eu, então, doido para fazer a pergunta, me faltou coragem. Ele me pergunta, Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Olha só, o pensamento de Kardec, né? Querendo saber o que eu achei pela razão. Né? Aí eu falei com ele, Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Por que você acha isso? Olha o pensamento de Kardec. A razão. Quer dizer, não é simplesmente achar, tem que ter razão. Por quê? Aí eu comecei a citar todos os casos familiares, que são inúmeros. Quem quiser, eu cito tudo isso. Tem uma série de 10 programas que nós gravamos na TV Saber Espiritismo, que é o nosso canal do YouTube gratuito, em que os amigos poderão procurar lá a série de 10 programas sequenciais, cada um deles tem 1h30 de duração. E chama-se A Preparação da Missão de Chico Xavier. E lá eu vou elencar todas as provas, são mais de 90 mensagens que já vieram do mundo espiritual através de quase 30 médiuns do Brasil e de Portugal, né? Todas elas confirmando que Chico é Allan Kardec, né? Então, além disso, todos esses casos particulares nossos, né? E nessa ocasião, ele vira-se, ele começou a ficar muito emocionado, né? Quando eu relatei todos aqueles casos que eu sabia, ele passava assim a mão esquerda sobre os olhos, olhando assim para cima, e afirmou para mim, é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho. Olha só, ele chama de fato que ele é a reencarnação de Kardec. Porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aquilo, as lágrimas caíam e molhavam o paletó dele. E eu também, tanto ele chorava, quanto eu e Eliana, a gente não sabia nem por que estava chorando. Que privilégio. Ele olhando para cima, ele olhava para cima, e eu tenho a impressão que ele estava vendo as cenas da vida de Kardec, né? Imagino. Não satisfeito, ele se levantou, foi no quarto ao lado, onde ele guardava livros e mensagens, trouxe outro exemplar do Kardec Prossegue e autografou para mim e para Eliana. Quer dizer, 2 exemplares, para mim foi a chancela, não é?
se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.